Oi moçada, tudo bom? Para quem não me conhece, meu nome é José Carlos. Vamos aqui para mais um vídeo. Hoje nós vamos ver como que a gente faz para criar uma rotina que retorna valor, tá? E no meio desse vídeo vão aparecer também como que a gente declara uma variável local e uma variável global, que isso ainda não foi discutido aqui. O que nós fizemos até agora, embora eu não tenha comentado nos vídeos anteriores, foi ter declarado variáveis globais. São aquelas variáveis em que todas as rotinas do meu programa conhecem ela. Hoje a gente vai ver qual é a diferença entre variável global e variável local. Eu vou fazer aqui uma simulaçãozinha. Aí vocês vão ver, aí vocês vão entender como que funciona isso, tá bom? Então vamos lá, eu já deixei a rotina escrita já, só vou comentar ela e fazer as alterações para a gente fazer as simulações, que é para poder andar mais rápido e ficar mais dinâmico esse vídeo, tá ok? Então vamos lá. Bom, tá aqui. É... Então aqui é o cabeçalhinho, né? O que que eu vou fazer aqui? Aqui eu já criei algumas coisinhas que não tinha no outro vídeo. Por exemplo, ó, eu defini que LED 0 é 0. Então, toda vez que eu escrever LED 0, ele vai entender que é 0. Aí depois vocês vão ver que isso aqui a gente vai mexer lá no bit 0 do port B. Aqui também, ó, LED 1 eu defini que é 1 e LED 2 eu defini que é 2. E todos os LEDs eu defini que é 0xFF. Vocês vão ver lá, vocês vão entender por que eu fiz isso. Bom, e aqui já existia, né, essa declaração de rotina wait. É um void, isso aqui foi do vídeo 2, não é isso? Aqui apareceu novo, olha. Isso aqui apareceu novo. Agora, inclusive eu vou tirar isso, ok? Vou tirar isso. O que vai nos interessar agora é isso aqui, ó. Tá bom? Qual que é a diferença desse void aqui da rotina wait e qual que é a diferença dessa rotina aqui, ó? Agora ela já tá, eu já estou declarando que ela é como se fosse um número, né? Então vamos ver por que que a gente fez isso. É o seguinte, gente, quando você precisa definir ou quando você precisa de uma rotina que devolve valores para você, você tem que falar para o seu compilador qual é o tipo de dado que essa rotina vai te devolver. Porque lembra daquela aulinha lá do hardware, ele tem que separar lá na memória dele a quantidade de bytes suficientes para poder devolver o valor correto para você. Depois nós vamos fazer uma simulação aqui, nós vamos declarar isso aqui errado, vocês vão ver o que vai acontecer. Então, essa rotina aqui, o que que ela vai fazer? Ela vai somar ou subtrair dois números, tá bom? Esse é o propósito dela, ela já está aqui embaixo criada, ó. Então, isso aqui também é uma boa prática da programação, coisa que eu não fiz aqui, ó. Tá bom? Então, isso aqui eu cometi um erro, eu deveria ter comentado, feito um cabeçalhinho para essa rotina aqui. Então, esse cabeçalhinho aqui para rotina, para toda rotina é muito importante, mesmo que ela seja simplesinha, é bom colocar isso, porque mais para frente você vai olhar para a sua rotina e você vai lembrar do que ela faz e como que ela funciona. Então, nesse caso aqui, eu vou ter o nome da rotina, o que ela faz, olha lá, soma dois números até 255 cada, ou subtrai o número 2 do número 1. Então ela faz e no 1 menos no 2. Como é que eu chamo ela? Eu chamo soma sub, aí eu coloco o valor 1, depois eu coloco o valor 2, depois eu coloco se eu quero que ela some ou subtrai, nós vamos ver como é que faz isso lá. Aí o que que ela retorna? Ela vai retornar o resultado da operação. Aí eu gosto de dar sempre um exemplo. Então quando eu fizer soma sub 300, 201, ele retorna 500. Porque o 1 vai falar para ela que ele está somando. E quando eu faço soma sub 300, 200, 0, ele vai retornar 100. Por quê?
porque lá dentro da minha rotininha o zero vai falar para ele que ele tem que subtrair. Então ele vai fazer 300 menos 200 e vai me retornar o valor 100. Tá ok? Então eu tenho que informar o meu compilador qual é a dimensão do número que a minha rotina vai trabalhar, uma vez que ela vai retornar valor. Então quando eu faço isso aqui, olha, é o mesmo que eu falar assim, ó, essa rotina ela vai me devolver um valor de até 65.535. Então eu tenho que falar para ele, ó, separa para mim 2 bytes lá na minha memória, porque eu vou precisar de 2 bytes, porque a minha rotina ela pode somar, por exemplo, 200 com 300 vai dar 500. 500 é um número maior que 255, então eu vou precisar de 2 bytes. Então eu vou precisar de ser um int. Como eu quero de 0 a 65.365, então eu declarei um int sem sinal, tá bom? Se eu quisesse, por exemplo, declarar um valor, trabalhar com valor negativo, aí eu declararia só int aqui, mas não é o caso, porque ainda não é a hora da gente ver isso, tá bom? Então aqui, como isso aqui é uma rotina só para demonstrar como que eu faço a declaração, como que eu trabalho com uma função que devolve valor, eu deixei assim mesmo. Então vamos lá, olha. Aqui a gente já conhece. Agora aqui eu criei essa rotininha aqui dentro do main, ó. Tá bom? Então todo mundo que assistiu o meu vídeo aí desde o comecinho, os meus vídeos, sabe que toda programação tem que ter um main. Então tá aqui o main meu. Isso aqui já é de outros carnavais aqui, né? Todo mundo já viu. Agora vamos lá, ó. Aqui eu criei um IO1 para ele ficar preso aqui. E na verdade nem precisaria, porque a minha própria rotina vai prender o meu resultado aqui dentro, mas tudo bem, isso aqui fica só para padrão. Então vai lá. O que acontece? Como a gente ainda não interage com o mundo externo, nós vamos definir os valores desse num1 e desse num2 aqui. Tá bom? Aliás, eu apaguei lá, mas eu me esqueci, eu tenho que declarar eles lá em cima. Se eu compilar aqui, ele vai dar, num1 não foi declarado. Tá bom? Então na verdade eu tenho que declarar eles aqui sim, ó. Então eu vou pôr aqui, ó, um sign_char. Depois nós vamos mudar esse jeito de declarar, gente. E eu posso colocar assim também, ó. Como ele tudo é char, um sign_char, eu posso agrupar ele aqui, que ele não dá problema nenhum, ó. Tá bom? Como aqui é uma rotina pequenininha, então eu vou fazer desse jeito, mas eu confesso que eu não gosto de fazer isso aqui muito não. Então vamos lá. Vamos fazer o seguinte, como é que funciona aqui? Então eu tô colocando em num1 o valor de 250 e de num2 o valor de 150. Aqui aparece o que nós vamos aprender aqui, um else if, tá bom? Coisa que nós não vimos até agora. Aqui vai ficar o seguinte, olha, como é que eu faço quando eu quero comparar o que aconteceu dentro de soma sub? Eu chamo ela dentro da minha comparação, porque daí o meu compilador vai entender que isso aqui é um número. Como ela devolve valor, o meu compilador ele vai entender que isso aqui ele é o resultado, ele é o resultado do que essa rotina aqui ela vai devolver, tá bom? Então se essa rotina aqui me devolver um número igual a 100, ele vai fazer o que? Ele vai ficar preso aqui, olha, isso aqui eu já expliquei no vídeo anterior. Ele vai piscar só o LED 0, tá bom? E fica preso aqui, não faz mais nada, fica travado aqui. Se não for isso, aí que está o else. O else é um então. Se a minha rotina for igual a 100, faça isso. Se não, aí eu faço outra comparação. Se a minha rotina for igual a 400, faça isso. Ele vai piscar só o LED 1. Ah, não é? Então, se a minha rotina for igual a isso, faça isso. Não é?
Então você faz o que? Aí eu vou deixar ele preso aqui, ó, ele vai piscar todos os LEDs. Então toda vez que ele piscar todos os LEDs, é porque ele não achou nenhum resultado aqui, nenhum aqui, nenhum aqui. Ah, mas se eu não colocar o else? Se você não colocar o else, vai acontecer o seguinte. Vamos supor que ele achou aqui de cara o 100. Ele vai ficar preso aqui. Mas se ele não ficasse preso, ele, mesmo ele tendo achando 100, ele ia fazer o que? Ele ia comparar o if daqui e o if daqui. Lógico que não ia dar nenhum resultado nesse caso aqui, mas ele ia comparar, ele ia perder tempo. Então o else, se ele não achou aqui, mas achou aqui, e fosse o caso ele continuar, ele nem sairia daqui. Tá bom? Então, vamos fazer um exemplinho aqui, ó. Deixa eu sair um pouquinho de cena para a gente ver compilar direitinho. Então vamos fazer um exemplo aqui. Eu vou compilar aqui, ó, 250 com 150. Vai dar, se somar, vai dar 400. Então, como eu falei que aqui a soma, tá aqui, ó, soma é 1, eu nem precisava lembrar que soma é 1. Só eu colocar soma aqui, ele se vira lá, ele sabe que eu quis dizer 1 e sub, ele sabe que é 0. Então eu não precisava nem lembrar o que é soma e o que é sub, tá bom? Então eu vou compilar, ó, compilou, belezinha. Então vamos lá, vamos ver o que vai acontecer agora. Ou seja, quando ele somar lá, ele vai ter que devolver para mim 400. Aliás, antes de fazer isso, vamos ver como é que funciona aqui. Como que eu tenho que passar os números? Eu tenho que passar assim, gente, olha. Primeiro eu passo o número 1, depois eu passo o número 2, depois eu passo se eu quero somar ou não. Lá na minha rotina, eu tenho que trabalhar isso. Então, eu tenho que colocar na ordem que eu quero que ele mande. Eu quero que ele mande primeiro o número 1, depois eu quero que ele mande o número 2, depois eu quero que ele mande se é soma ou subtração. E eu tenho que criar uma variável, uma posição de memorinha para cada um desses campos que eu estou querendo. Eu estou querendo que o número 1 seja o número até 255. Estou querendo que o número 2 seja um número até 255. E estou querendo que o soma e subtração, como ele é 0 e 1, pode ser um signe char tranquilamente. Eu só vou fazer um alerta aqui, o compilador, se você declarou char aqui, e aqui você manda um int, o compilador não vai te avisar, tá bom? Depois nós vamos fazer um teste aqui, vocês vão ver que ele não vai me avisar. Aí, o que vai acontecer? Eu tenho que criar aqui dentro uma variável para que ele retorne meu valor. Aliás, aqui está errado, ó. Aqui tem que ser um int. Ó. Por quê? Porque a minha função não é int. Então, na verdade, quando eu estou falando para o meu compilador, ó, essa rotina aqui, ela vai me devolver um valor int. Na verdade, é como se eu estivesse falando para ele, olha, o resultado da minha função, quer dizer, a variável que eu chamei, que vai devolver o valor que eu estou querendo, é um int. Então, aqui dentro, se aqui é int, as coisas aqui dentro que eu estou querendo devolver também tem que ser um int, não faz sentido ser char, tá ok? Então, o que vai acontecer aqui? Se, quando eu chamar a rotina, o número 1, o primeiro valor que eu passar, que é o no 1, ele vai entrar aqui, ó, no 1. O segundo valor que eu passar, ele vai entrar aqui no num 2. E o terceiro valor que eu passar, ele vai entrar aqui no num 3. Então, o que vai acontecer? Se esse camarada aqui for soma, ele vai pegar resultado igual a no 1 mais 1 no 2. Se não, esse camarada aqui vai ser o no 1 menos o 2. Se não tiver esse cara aqui, olha, o else, o que vai acontecer? Ah, é soma, mas vamos supor que fosse subtração. Aí ele ia fazer o que? Olha, se sum sub for igual a subtração, que fosse o caso, não é. Ele ia fazer o que? Ele ia pular essa linha, fazer essa. Aí é soma. Ele vai fazer o que? Ele vai pegar isto, somar. É soma, beleza. Ele vai somar isto com isto. Só como não tem um else, ele vai fazer isso com isso, ou seja, se não tiver o else, ele sempre faz esse.
Então o else, aqui nesse caso, vocês encaram que é como se fosse assim, olha, faça isso ou faça isso. Se eu tirar o else, se aqui for verdadeiro, ele faz a linha de baixo, mas ele vai fazer a outra linha também. Então isso ele sempre vai fazer se não tiver o else. Se tiver, ele vai fazer o que? Vai fazer esse, se atender aqui. Se não atender, ele faz esse, tá bom? Aí ele vai pegar o resultado e retornar. Esse comandinho aqui é que faz a minha função retornar. Se eu não colocar isso aqui, por causa de eu ter declarado dessa forma, meu compilador ele vai dar um erro. Vamos ver aqui, depois eu vou simular para vocês, tá bom? Então, vamos lá, eu vou colocar aqui o 250, 150, como a soma vai dar 400, ele vai ter que piscar só o meu ledinho 1, tá bom? Então vamos ver se isso aqui funciona. Aqui ele vai piscar, vou lá, já está tudo direitinho aqui já. Então, ele vai piscar só o ledinho 1, aí piscou. Ou seja, ele reconheceu, a minha rotina reconheceu o número 1, reconheceu o número 2 e reconheceu que é uma soma. Aí ele fez o que? Quando chegou aqui era soma, que era 1. Aí ele foi lá, resultado igual a 250 mais 150, deu 400, salvou aqui no resultado. Aí ele chegou aqui, olha, é como se tivesse escrito assim, ó, se resultado igual a 100, faça isso. Se resultado igual a 400, faça isso. Como o resultado é 400, ele parou aqui, olha. Agora eu vou falar para ele que isso aqui é uma subtração, ó, tá bom? Subtração, vamos ver o que vai dar, ó. Sub, ó. Ele até fala para mim que o sub está como valor zero, ó. Então, gente, como eu falei na outra aula para vocês, o editor tem que ser bom. Porque se o editor não for bom, vocês morrem de trabalhar aí e o editor não ajuda e você não fica produtivo. Então, como deu sub, 250 menos 150 é 200. Ele vai ter que fazer o que? Piscar só o ledinho 2. Agora está piscando o ledinho 1. Tá bom? Então vamos lá, ó, vamos compilar e vamos gravar lá. Piscou o ledinho 0. Vamos ver o que aconteceu. Ele está, desculpa, 250 menos 150, 100. Piscou o ledinho 0, corretíssimo. Tá bom? Corretíssimo. 250 menos 150 é 100 e não 200. Tá bom? Então, ó, piscou o ledinho 0, ó. Aí, ó, tá piscando o ledinho 0, ó, porque 250 menos 150 é 100 e não 200, como eu havia falado, tá bom? Então tá funcionando perfeito. Agora vamos fazer o seguinte, vamos fazer com que ele não ache nem esse, nem esse, nem esse. Ele vai piscar todos daí, né, ó. Então eu vou colocar aqui um 50 e vou deixar menos mesmo. Aí vai ficar 250, 250 não vai dar. Vamos pôr 80 aqui, vai. Então não vai dar nem 100 nem 400, ó. Tá bom? Não vai dar nem 100 nem 400 nem 200. Aí o que vai acontecer, ele vai cair aqui, ó, vai piscar todos os LEDs. Então vamos lá, ó. Vamos gravar. Tá piscando todos os LEDinhos, tá? Então para vocês verem, é assim que a gente trabalha com função que devolve valor. Agora vamos fazer o seguinte, vamos cometer um erro aqui, olha. Eu vou devolver aqui os 150 só para vocês verem uma coisa. Eu vou colocar aqui, em vez de eu colocar int aqui, eu vou colocar char, tá bom? Ou seja, o meu compilador vai separar só uma posição de memória, 8 bits. Ou seja, o máximo que ele vai conseguir fazer é guardar um número até 255. Então aqui também eu vou puxar. E eu errei, né? Eu declarei int aqui, mas tudo bem, ó. Char aqui, ó. O que vai acontecer? Vamos ver. Ó, compilei.
Desculpa, aqui eu vou ter que colocar uma soma. Ó, soma. Para dar um valor maior do que 255. Ó. Então eu vou colocar uma soma. E vamos ver o que vai dar, né? Ó. Salvei lá, compilei, ó, compilou bonitinho. Agora vamos lá, vamos gravar isso. E vamos ver no que vai dar, ó. Ó, continuou. Ele continuou piscando todos os LEDs, ou seja, ele não achou 250 com mais 150 dá 400. Ele deveria piscar só o LED 1, ó. Mas o que aconteceu? Eu declarei aqui como char, ó. O que ele deve ter feito? Ele deve ter feito isso aqui, olha. Vamos lá, eu vou... Tá aqui, olha. Se você pegar 250 com mais 150, dá 400. Vamos transformar isso aqui em binário. Tá bom? Ó. Em binário, ele vai usar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bits. Mas eu mandei ele separar só 1 byte, ó, porque é chart, ele separou 8 bits. Ele deve ter montado esse número aqui, ó, 1001 e 4 zeros. Ó. Então vamos converter isso aqui em decimal e vamos ver o que dá. É 0B 1001 e 4 zeros. Aqui, ó. Então, ele deve ter montado só esse byte aqui, ó. Se ele montou só esse byte, porque eu declarei char, ele não teve como montar esse 1 aqui, ó. Aí ele montou o número 144 em vez de 400. Né? Então, se a gente tiver certo, vamos ver o que vai acontecer. Se a gente tiver certo, se a nossa desconfiança estiver correta, eu vou colocar aqui, ó, 144. Ó. Ele vai piscar o LEDzinho 2, ó. Então, era para dar 400, só que porque nós fizemos errado aqui, ele vai me devolver 144. Vamos ver se nós estamos certos. Ó, agora eu vou lá e programa aqui, ó. Vamos ver o que aconteceu. Olha lá, piscando o LEDinho 2, ó. O que quer dizer isso? Quer dizer que realmente ele montou 1 byte só, tá bom? Então, eu comentei num vídeo, não me recordo bem qual aí, que quando a gente declara aqui char ou int, o compilador, às vezes, quando ele sabe o que você vai fazer com o número, ele, com a variável, ele te alerta, ele consegue identificar que você errou. Mas nesse caso aqui, ele não sabe quem vai ser no 1 e quem vai ser no 2. Então ele simplesmente não fala nada. Se você errou aqui, olha, e você, se nessa operação que você quer fazer com a sua função resultar num int, o que acontece? Ele não reclama. Aí, esse caso aqui é um caso muito ruim de você pegar, principalmente quando a gente não tem experiência, porque é muito difícil depois a gente identificar que nós erramos aqui, ó. Agora não, ó, se eu colocar int aqui e int aqui, agora ele vai fazer certinho. Nós fizemos isso, aí ele funciona, tá bom? Ele vai funcionar. Então, gente, tem que ter muito cuidado em declarar a variável por causa disso. Olha lá. Está piscando o LED 1. Quando que ele pisca o LED 1? No caso que deu 400, ó, e é isso mesmo, é uma soma. Então, 250, 150 a 400, ele achou aqui, travou aqui, ó. Aí você pode falar para mim assim, Zé, mas por que então que você aqui, ó, não coloca resultado, né? Bom, vamos ver o que acontece. Eu vou deixar assim mesmo. Então eu vou copiar aqui, ó. Porque às vezes escrever isso aqui é meio chatinho, né? Então eu vou colocar assim, ó. Então no lugar disso aqui, eu vou colocar assim, ó, resultado, ó, que é o que eu declarei lá, né? Ó. E aqui eu vou comentar, ó. Meu compilador não vai ver essa linha. Então eu só vou por aqui, ó.
Se o resultado for igual a 400, que faltou um parênteses, ó, é porque na verdade o que ele está devolvendo para mim? Resultado, né? Então por que você não declara resultado aqui em vez de escrever esse trambolho aqui, ó? Então vamos ver o que acontece, ó, né? Ó, só vai compilar. Ele deu erro de compilação, ó. O que ele está dizendo aqui, ó? O resultado não foi declarado. Aí você fala assim, não, eu declarei sim, tá aqui, ó. Tá declaradão aqui, ó, que bonito que ele tá. Então, é o seguinte, gente. Quando você declara uma variável dentro de uma rotina, nesse caso aqui, a gente fala que essa variável aqui é uma variável local. Só essa rotina aqui sabe quem é resultado. Só ela, mais ninguém. Esse valor, esse return aqui, na verdade, o que ele é? Esse cara aqui é uma posição de memória que a minha rotina usou para colocar o valor. Aí, essa posição de memória, ela vai existir até ela ser usada aqui, olha. Depois que ela for usada aqui, eu não tenho garantia nenhuma que ela existe mais, então ela é destruída depois que ela é usada, ó, tá bom? Então isso aqui é igual você comprar lá vamos imaginar assim, você está aí no cinema e você não comprou uma poltrona numerada lá, tá bom? Então o que acontece? Se você comprar a poltrona numerada, aquela poltrona é sempre sua, tá bom? É o caso do NUM1. O NUM1 que eu declarei aqui e o NUM2 é como se eu tivesse separado para eles uma poltrona numerada. Então, uma vez o meu compilador ele foi lá numa posição de memória e separou para o NUM1, ele não mexe mais naquela posição de memória. Só o NUM1 é que vai poder ocupar aquela posição de memória. Mesmo que eu não use ele em toda a minha, use uma vezinha só, não importa. Ninguém mais usa o meu NUM1, então ele gasta uma posição de memória. Aqui não, ó. O resultado, eu não quis que ele fosse uma poltrona numerada, ou seja, quando ele saiu do banco lá, pode vir uma outra pessoa sentar no lugar dele, tá bom? Quando eu precisar usar de novo, pode ser que ele vá e ache uma outra poltrona, mas ele não vai achar aquela uma que ele deixou, ela não está garantida para ele. Por que é isso aqui? Porque para otimizar a memória, tá bom? Normalmente os compiladores, ele tem uma área de memória que é para isso mesmo, a gente chama que é para esboço mesmo, tá? Por quê? Para essas coisas aqui, ó, que a gente usa de vez em quando. Se você achar chato fazer isso aqui, olha, isso aqui, é muito chato. Às vezes a rotina ela tem mais de um parâmetro, tem 10 aqui, ó. Aí o que acontece? Se for uma biblioteca, por exemplo, não há muito o que você fazer até agora. Mas se você que está criando a memória, se você está criando a sua rotina, aí o que você poderia fazer? Você poderia declarar o resultado aqui em cima antes de todo mundo. E a sua rotina nem precisaria ser um SIGINT nada, porque ela nem poderia ser um void, porque você salvaria aqui resultado igual a tal. Aí o que acontecia? Acontecia então que o seu resultado, quando ele sair daqui, ninguém vai mexer nele. Aí você poderia usar ele aqui, olha. A sua rotina, ela poderia ficar assim, olha. Se você achar muito chato fazer isso, você faz isso aqui, ó. Se memória não for problema para você, você faz isso, ó, um SIGINT. Aí você declara o resultado aqui, ó. Agora ele é global, ó. Todo mundo sabe que existe uma posição de memória chamada resultado e que ela é um int. Aí esse soma aqui você não precisaria mais declarar desse jeito. Ele viraria uma rotina igualzinho é o weight, ó. Você só passa parâmetro, ó. Você só vai passar parâmetro. Ele não vai devolver valor para você a rotina. A sua rotina, isso aqui não precisava. E aqui seria como então, eu vou comentar aqui. Ó, e aqui vai ser um void, ó. Tá bom? Você só vai passar o parâmetro, ele vai salvar no resultado. Aí o que vai acontecer? Quando você chamar essa rotina,
você não precisar aí para colocar isso aqui, ó. Só coloca assim, ó, resultado. Pode ter certeza que agora a minha o meu compilador ele vai saber o que é isso, ó, resultado, ó. Porque agora ele sabe quem é resultado. Então, vou salvar aqui, vamos ver se não dá nenhum erro de compilação. Deu. O que ele está falando aqui, ó? Tá aqui, tem dois parênteses, ó. Tá bom? Vamos ver aqui. Aqui tá faltando um parênteses, ó. Tá bom? Vamos lá, mais um. É bom dar esses erros. Aqui, olha, não pode ter ponto e vírgula. Tá bom? Isso aqui é com a experiência, viu, gente? Foi bom dar esse monte de erro aqui para vocês irem vendo. O que está acontecendo aqui? Eu não preciso do meu resultado aqui, olha. Já está declarado lá em cima. Compilou. Então, isso aqui é com a experiência, viu, gente? Eu no comecinho, quando dava um erro, eu quase me descabelava. Agora já não me assusta tanto esses erros aqui. Então, vocês viram que mudou radicalmente o jeito da minha função. Agora ela é um void, ó. Por quê? Porque eu só venho resultado número 1 mais número 2, ou número 1 menos número 2, e o resultado ele é um conhecido por todos, ó. Então, se eu colocar aqui resultado igual a 100, igual a 400, ou o que quer que seja, ele conhece, ó. Vamos colocar aqui, vocês vão ver que vai continuar funcionando. Como ali está piscando o ledinho 1, aqui agora vai piscar o ledinho 1 de novo. Então, vamos colocar aqui... em vez de colocar soma e subtração, né, vamos colocar aqui. Aqui tem um erro pelo seguinte, eu tenho que falar para mim, eu tenho que chamar minha função, né, ó, tá bom? Então, aqui eu vou chamar ela aqui, ó, soma sub, olha, tem que chamar a minha função, né, ó. Então eu tenho que chamar o 250, eu vou ter que chamar o meu 150 e vou falar que é uma subtração, ó. Então eu chamo ela uma vezinha só, tá bom? Como o meu resultado vai vir embutido depois aqui, ele vai comparar o resultado, tá bom? Então, como aqui vai ser uma subtração, ele vai ter 250 menos 150 é 100. Aí ele vai piscar quem? Ele vai piscar o meu... qual LEDinho? O meu LED 0. Agora ele está piscando o meu LED 1. Vamos fazer agora ele piscar o LED 0, tá? Então, vamos lá, olha. Pronto. Então, eu chamo a rotina uma vez só. Aí o resultado já vem aqui depois, ó. Vamos ver o que vai acontecer, vamos programar lá, olha. Tá bom, vamos ver o que aconteceu, olha lá, tá piscando o LED 0. Tá bom? Então, gente, tá aqui, olha, diferença entre uma função que retorna valor e a mesma função eu transformei ela numa função que não retorna valor, tá bom? Existem prós e contras para ambos os casos, tá? Quando eu preciso fazer umas comparações assim muitas vezes, eu prefiro fazer desse jeito aqui, ó. Embora eu ocupe uma posição, no caso que são duas, né? Duas posições de memória, mas quando a memória RAM não é problema, eu prefiro fazer isso desse jeito aqui, porque é menos trabalhoso para a gente, ó. Tá? É menos trabalhoso. Agora, se você tiver numa situação que memória é crítica demais mesmo, faça isso aqui, olha. Aí ele não ocupa uma posição de memória. Ele vai ocupar lá uma areazinha de memória que todo microcontrolador tem, que é para trabalhar mesmo com um rascunho mesmo, coisa que vai usar só de vez em quando. Mas no caso assim de não ser uma falta grave, vamos dizer assim, de memória, esse jeito aqui eu acho assim, não é o mais elegante, talvez os puristas até não gostem muito disso, mas é uma forma que, se você tiver que fazer muita comparação assim, olha, fica bom. E tem um detalhe também, toda vez que você faz isso várias vezes, ele executa essa função. Toda vez que você fizer isso,
ele vai ir lá e executa de novo. Então ele perde tempo, tá bom? Então vamos imaginar que ele aqui, olha, ele não achou aqui a primeira vez. Se fosse daquela forma da primeira vez, né? Ó, se fosse ela devolvendo o valor, se fosse desse jeito aqui, olha. Então ele vem aqui, olha, ele vai lá, em vez de ter resultado, ia ter essa expressão aqui. Ele vai lá, executa aquela função, volta aqui. Aí ele vê que não é, cairia aqui. Aí ele ia lá, executaria tudo de novo, cairia aqui. Então, isso aqui é uma forma do processador perder tempo. Desse jeito não, você chamou ele uma vez só, ele está aqui, olha, uma vezinha só, e ele já salvou no resultado. O resultado ele é conhecido por todos, e aqui ele só vem comparando. Então essa forma aqui, ela dá mais eficácia ao seu código, mas ela ocupa um pouquinho de memória a mais. Só que isso aqui também não é um drama, vai ser 2 bytes a mais, normalmente isso não é problema. Tá bom, gente? Bom, pessoal, espero que vocês tenham entendido isso. Se tiverem dúvidas, coloque aí no canal, põe aí nos comentários aí, e eu coloco mais vídeo a respeito, tá bom? Olha, dá um okzinho aí, dá um like aí se vocês gostaram, compartilha com o povo aí. E aí, se quiser receber aviso do que tem mais vídeo, aciona o sininho aí, ó, que você vai receber notificação. Por hora, pessoal, obrigado, fique com Deus. Até o próximo vídeo. Bye bye para vocês, hein?